Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma vez nesse nosso instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, um do Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 ainda da vida espírita, e o tema de hoje fala de relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Vamos lá. Pergunta número 291 do Livro dos Espíritos diz assim: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que existe entre os seres, votam-se espíritos recíprocas afeições particulares? Quer dizer, além daquilo que é semelhança da atribuição, daquilo que a gente tem de compatibilidade entre as pessoas em geral, existe algum outro tipo de afinidade espiritual entre espíritos diferentes? E a resposta: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quanto carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes da paixão. Traduzindo, uma explicação da espiritualidade mostrando para nós que, no final das contas, o mundo espiritual tem muito mais de comum com a vida cotidiana, com a vida corpórea, do que a gente imagina. A gente tende a enxergar e imaginar que a vida espiritual, a vida na erraticidade, é muito diferente do que a vida aqui. Quando, na realidade, a vida aqui na Terra, ela é muito semelhante porque nós somos espíritos e somos e já éramos espíritos antes de reencarnar. E quando aqui reencarnados, dadas as limitações que a vida material nos traz, mas ainda assim somos espíritos. Então, nosso comportamento na erraticidade é muito semelhante àquele comportamento aqui. Então, quando a gente fala se existe semelhança entre os espíritos, é lógico, na medida em que a gente aqui também acaba descobrindo simpatias entre pessoas, quando você começa a lidar com a pessoa e você acha que tem bastante coisa em comum com ela e o papo é agradável e flui bem, o tipo de conhecimento que se tem é muito semelhante, então cria uma certa facilidade no relacionamento, também é assim na espiritualidade. Se aqui é, lá muito mais ainda. A gente já viu em capítulos anteriores, em temas anteriores, que quando a gente retorna à espiritualidade, a gente retorna com aquilo que é bagagem dessa existência, com o que a gente aprendeu, com o que a gente viveu aqui, e um pouco de tempo depois, à medida que a gente vai recobrando as nossas capacidades todas, a gente vai relembrando também aspectos e capacidades das vidas anteriores. Então, na medida em que a gente passa a encontrar lá, e a gente também já viu isso no tema anterior, seres, pessoas, espíritos, que foram da nossa convivência no passado e com os quais a gente tem simpatia, pais, mães, primos, irmãos, amigos, pessoas com quem a gente conviveu e se dava muito bem e que a gente, porventura, pode encontrar lá na espiritualidade, na medida em que a gente desencarna, a gente vai encontrar seres lá que são simpáticos a nós também. A gente talvez já viu a consequência, a contrapartida disso. Na medida em que a gente, eventualmente, cria inimizades aqui ou estabelece inimizades, antagonismos aqui na Terra e de uma maneira ou de outra prejudica ou se vê prejudicado, corre o risco também de encontrar esses mesmos relacionamentos após o desencarne. Logicamente que tudo dentro da sua escala de evolução. A gente também já falou sobre isso, que o espírito tem a liberdade que lhe é dada segundo o seu nível de evolução. Então, dois seres que tinham uma evolução muito diferente aqui na Terra, um que era muito pouco desenvolvido, não vamos dizer ruim, porque bem ou mal a gente já viu que é uma questão de relatividade de conhecimento, de quanto o espírito evoluiu ou não. Então, um espírito que é menos evoluído, de um outro espírito que é mais evoluído, é muito provável que eles estejam em situações ou em ambientes diferentes na espiritualidade, na medida em que cada um deles vai se afinar com aquilo que lhe é mais agradável. Ele tem liberdade de locomoção e tende a se agregar com espíritos que pensem mais ou menos semelhante. Mas, quando a gente estabelece relações muito fortes, mesmo relações erradas, relações de dependência, de dívida com outra pessoa, aquele que se sente injustiçado pode ficar na porta da entrada do outro lado, aguardando para receber aquele que foi a quem o prejudicou. Então, daí a importância e o que o Evangelho sempre nos recomenda, de a gente tentar resolver todas as nossas dívidas por aqui mesmo, tentar não levar inimizades quando possível, nem sempre é possível, mas
tentar não estabelecer inimizades e resolver todos os problemas aqui, para que nossa passagem para a espiritualidade seja mais calma e mais tranquila, e para que a gente tenha um ambiente mais alegre, mais gostoso, mais de afinidades e menos de não afinidades na espiritualidade. Pergunta número 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? E a resposta, meio óbvia, né? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam aos homens as inimizades e as dissensões. Ou seja, como a gente disse, reflexo do que a pessoa é, do que o espírito é, do que ele desenvolveu. Se ninguém vira santo porque desencarnou, não é porque desencarnou que se tornou numa situação melhor. As conquistas da espiritualidade são na medida do esforço e dos exercícios que foram executados aqui, enquanto encarnado. Então, é natural que um ser, quando desencarne, carregue as suas características de existência e de vivência aqui. Na medida em que ele se esforçou aqui e alcançou patamares maiores, ele vai estar numa posição melhor na espiritualidade. Se aqui ele cultivou o ódio, cultivou o rancor, cultivou a vingança, é muito natural que na espiritualidade ele continue carregando esses mesmos tipos de sentimento, porque na realidade é uma continuidade daqui. É lógico, e a gente vai ver isso com os aspectos mais para frente, que à medida em que o ser, na espiritualidade, na erraticidade, com o passar do tempo, após a acomodação, comece a ter um pouco mais de consciência da sua situação atual, que ele possa reconhecer que, às vezes, algumas dissensões, algumas inimizades que existiam aqui enquanto encarnado não faziam muito sentido. É como quando você se afasta do problema. Você está no calor da discussão, você tende a ser muito mais tempestivo, vamos dizer assim, né? Quando você deixa a coisa esfriar e se afasta um pouco do problema, você fala, eu acho que eu exagerei, eu não devia ter feito isso. Imagina esse passar do tempo quando a gente desencarna e vai para a espiritualidade, já passado o problema que aconteceu há muito tempo, na espiritualidade, com a recuperação das nossas capacidades mais plenas, é muito mais fácil de a gente reconhecer os procedimentos que a gente fez errado, que a gente não devia ter feito, que não devia ter exagerado tanto nas medidas que a gente toma no enfrentamento dos problemas aqui na Terra. Então, isso também há de se considerar. Pergunta número 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? A resposta é meio óbvia, vamos lá. Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se devotaram mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Isso se, na recobrada da experiência na espiritualidade, conseguiram alcançar esse conhecimento e olhar a situação de um prisma diferente. Existem muitos casos de perpetuação do ódio após o desencarne que acontece porque as pessoas são tão arraigadas naquele problema. E para a gente lembrar uma coisa também, às vezes as dissensões que a gente encontra aqui no mundo encarnado já eram dissensões que aconteciam no passado anterior, em vidas anteriores. Então a gente é colocado na convivência de seres que a gente não se dá muito bem para ver se a gente consegue resolver essa parada, para ver se a gente consegue tornar aquilo que era uma inimizade uma amizade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas não é difícil de encontrar casos onde você, num primeiro momento, tem uma pessoa que você tem extrema antipatia e às vezes pela convivência obrigatória com aquela pessoa, seja no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, no ambiente mesmo no lar, às vezes, uma antipatia muito gratuita, que à medida em que você se aproxima da pessoa por obrigatoriedade e começa a conviver com ela, começa a entender os motivos pelos quais ela se manifesta daquela maneira, você começa a ganhar uma certa, se não uma simpatia plena, mas pelo menos um reconhecimento das partes boas, daquilo que aquela pessoa já alcançou de benefício e começa a enxergar de uma maneira melhorada. Esse é o benefício da existência, esse é o benefício de você encontrar pessoas aqui que foram problemas no passado, para você tentar resolver essa questão. Mas não é difícil de acontecer que essa situação se perpetue, vindo para cá e reencarnando, às vezes no mesmo grupo familiar, convivendo no ambiente de trabalho, convivendo na escola, vizinhos que são aproximados para que esse relacionamento que já foi complicado possa se restabelecer, se agrave muito mais aquela questão.
Quer ver um exemplo bastante claro? Existem situações de relacionamento de casais, por exemplo, que são nitidamente, pelo menos imaginando, né? Nitidamente problemas que aconteceram no passado e que se aproximam dessa existência por uma questão de uma paixão que acontece, um relacionamento de aproximação, um desejo de se manter próximo por uma questão, relacionamento muito forte, alguma coisa muito grande que diga que devem conviver junto, e a partir do momento que começa a convivência junto, começa a se resgatar todos os aspectos de passados de vidas anteriores e que foram problemas no relacionamento. E às vezes o casamento vira um inferno, vira uma coisa completamente tempestuosa, sem resolução. Isso pode gerar uma solução desse problema, na medida em que o casal se encontra, se acerta e a partir dali possa resolver, como pode gerar um agravamento se não existir um processo de quebra e separação para que cada um siga o seu turno, siga a sua vida e tente se arrumar. Se existe uma dívida, se existe um débito, esse débito, essa dívida acontecerá em algum momento no futuro, mas que ele seja em condições mais propícias para que a solução se resolva, né? Com isso eu estou querendo dizer que não é à toa que a gente se encontra por aqui, mas que não necessariamente, às vezes uma aproximação, uma convivência mais próxima e depois uma dissolução já significa um passo adiante, já significa ter ganho alguma coisa no caminho da resolução, quando existe nesse processo um respeito e ok, a gente não se deu bem, segue você teu caminho, eu sigo o meu caminho e tudo bem. Mas não existe um vínculo de ódio, vingança e rancor entre os dois seres. Quando isso se perpetua, mantendo mesmo após a separação, essa briga que continua se perpetuando, isso não teve solução. Então significa que possivelmente essas pessoas, esses espíritos precisarão se reencontrar novamente, né? Seja na condição de marido e mulher, ou mulher e marido, seja na condição de irmãos, seja na condição de pais e filhos. De alguma maneira, em situação futura, esse relacionamento precisará acontecer novamente para que aquele problema seja resolvido. Porque esse é o objetivo, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente se melhore, que a gente desenvolva o amor por todas as criaturas, não só por aquelas que a gente acha simpático, que a gente acha legalzinho, que é mais fácil, né? Aquelas que se dão bem, que pensam da mesma maneira que a gente pensa, porque assim é fácil, né? É como eu falo, se dar bem numa casa espírita é muito fácil, porque aqui está todo mundo imbuído, aqui todo mundo está querendo ser santo, todo mundo está querendo se dar bem, está querendo cuidar, respeita o outro, né? Lá fora, no mundo lá fora, nos problemas do dia a dia, é que a coisa se torna um pouco mais séria, um pouco mais difícil de seguir, né? E ele segue assim ainda dizendo: apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Logicamente, como eu já disse, se são seres que têm uma certa consciência. Às vezes um problema de um roubou o outro, um prejudicou o outro. Na espiritualidade, não havendo mais a causa daquilo que foi a origem do problema, você puxa, tudo bem, mas a gente não trouxe nada daquilo que a gente ganhou do lado de lá, nem o que eu tirei de você, nem o que você tirou de mim. Então, é mais fácil na espiritualidade você tentar entender e compreender uma certa situação que ocasionou no passado, na última existência, para poder seguir adiante, mas nem sempre é assim. Se fosse assim, a gente não teria tantos problemas como a gente tem, né? Nem tantos problemas para serem doutrinados, né? Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade das dissensões infantis e deixam de se mal-querer. Lógico, ele está dizendo aqui no bom sentido. Passado o problema, olhado um pouco mais de longe, falando: poxa, eu não devia ter reagido daquele jeito, você também não, mas ok, tá bom, tudo bem, vamos tentar de novo, vamos seguir o passo adiante e vamos seguir. Pergunta número 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine a simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. De novo, né? Fala assim,
se você sabe de alguém que te prejudicou ou que você tinha uma certa antipatia, é muito comum que você não queira se aproximar muito daquela pessoa quando você tem a liberdade de escolha. Por exemplo, na espiritualidade, chegando lá alguém que foi um desafeto na vida anterior, fatalmente você vai tomar uma certa preocupação, um certo cuidado e não se aproximar tão facilmente, né? Talvez depois de ponderar um pouco de alguém para tentar ajudar e tentar entender as diferenças, a gente dê um passo adiante no sentido da melhora, mas inicialmente não. Pergunta número 295. Que sentimento anima depois da morte aqueles a que fizemos mal neste mundo? Vai depender, né? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é porque guardam ressentimento do mal que lhes fizeste e vos perseguem até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. De novo a questão, para a gente perceber aqui a mecânica, a inteligência divina. Por que Deus permitiria por castigo, se a gente já comentou em outras situações que Deus não castiga? A situação da ocorrência de um novo reencontro só tem uma finalidade, não é o castigo, mas é a evolução. Então, se esse problema não foi resolvido agora, precisará ser resolvido mais tarde. Se existe consciência do mal e a gente não precisa esperar desencarnar para ter essa consciência, se aqui encarnado a gente toma consciência que não deveria ter agido de uma maneira e se aproxima da pessoa e fala, desculpa, não devia ter feito isso, exagerei, né? Ou se não faz isso, pelo menos faz em atos, né? Em ações e não necessariamente precisando falar, porque é a melhor maneira de se demonstrar, né? Se comportando de maneira diferente, você cria uma certa condição a seu favor, de maneira que a pessoa a quem você prejudicou, se você pediu perdão, se você tenta se acomodar, tenta resolver aquele problema que você causou, e cabe à pessoa aceitar ou não aceitar, também é do livre-arbítrio dela aceitar ou não. Se ela não aceita a mudança que você está fazendo, cabe a ela agora resolver o seu problema, né? Você pode até numa existência, se o prejuízo que você causou foi muito grande, você pode até programar, planejar numa existência futura, voltar no sentido de recompensar aquela criatura que você prejudicou, de maneira a recompor aquele mal que você tenha produzido, né? Sendo, por exemplo, numa configuração tipo mãe e filho, por exemplo, né? De maneira que aquela criatura que você recebe, que às vezes é muito difícil de lidar, e existe tanto amor naquela mãe, tentar cuidar daquela criatura e tentar fazer com que ela se encaminhe, se siga na direção correta, que faça tudo, aquela paciência infinita, pode demonstrar muitas vezes não só a questão do amor materno, mas também uma impulsão do espírito querendo resolver uma situação que tenha ficado em uma existência anterior. Logicamente, não existem regras, não estamos aqui julgando nem dizendo que toda vez que acontece isso é uma situação dessa, mas é um dos mecanismos através do qual a questão poderia se resolver. Pergunta número 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Quer dizer, as afeições podem se mudar dos espíritos, né? Não. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se, falta-lhes a máscara sobre a qual se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém no amor que os une. A gente também já falou sobre isso. Enquanto encarnados aqui, a gente consegue, através das palavras, dizer, né, botar doces para fora, quando a mente está pensando, na realidade, no prejuízo que você pode causar. Então é muito mais fácil a gente enganar aqui na medida em que a nossa percepção enquanto encarnado está limitada também. Na espiritualidade é muito mais transparente as intenções. Então quanto mais o ser se desenvolve, mais capacidade ele tem de perceber as coisas numa amplidão muito maior. A gente já falou que a gente aqui está limitado, os nossos sentidos estão limitados aos 5 canais que a gente tem para poder perceber as coisas. Na espiritualidade, isso não acontece por um canal específico. Não dependemos da visão, já que não existe mais olhos. Não dependemos da audição, já que não existe mais ouvido. Não dependemos do tato, já que não existe mais pele. Então, a percepção acontece no espírito como um todo. Então, é muito difícil que alguém seja enganado na espiritualidade,
na medida em que as relações, as percepções são muito mais transparentes. Pergunta número 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? E a resposta, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Exemplificando de uma maneira bastante material aqui. A gente pode estabelecer um relacionamento entre dois indivíduos de maneira que um se beneficie com o outro no sentido, um tem uma certa disposição de riqueza, um outro tem um desejo de riqueza, de bem-estar, e esse relacionamento se estabelece da maneira que aquele que tem a riqueza propicia um certo conforto para aquele que não tem a riqueza, mas deseja a riqueza. E existe uma troca ali de interesses, uma troca de comportamentos, às vezes, que podem criar um certo comportamento de simpatia e de convivência mútua de maneira benéfica. Esse relacionamento se estabelece ainda na espiritualidade se a gente está dizendo que a causa desse relacionamento era a riqueza, não existe mais riqueza na espiritualidade. Então não existe mais nenhuma barganha que possa ser feita sobre o ponto de vista material, que não é se é mais possível se beneficiar na espiritualidade por uma materialidade. Quer isso ou quer por qualquer outra sensação que fosse uma sensação terrena, uma sensação que é possível obter com a matéria. Então esse relacionamento tende a se desfazer e esses espíritos tendem a não se relacionar mais porque não existe interesse, a não ser que durante esse processo, durante essa convivência, tenha se criado alguma coisa mais do que simplesmente o relacionamento material. Às vezes acontece que o relacionamento material pode ser o gatilho através do qual esse relacionamento se estabeleça, mas a convivência diária acaba fazendo com que esses seres criem uma simpatia mútua e um reconhecimento das qualidades que cada um deles tem, fazendo com que, após o desencarne, esses seres possam continuar sendo seres simpáticos. Não talvez com aquele grau de relacionamento que tinham na Terra, mas ainda assim se reconhecem como simpáticos e que permite uma certa convivência ainda saudável na espiritualidade. Pergunta número 298. As almas que deviam unir-se estão, desde as suas origens, predestinadas a esta união e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, que fatalmente um dia se reunirá? Essa pergunta tem uma questão interessante que remete a algumas filosofias anteriores que consideram o conceito de almas gêmeas, né? Existe uma filosofia anterior que diz que nós temos a nossa metade da laranja e que a gente só vai ser feliz o dia que a gente encontrar a outra nossa metade, nossa cara metade. Daí as metáforas que existem a respeito desse tema. Vamos ver então como é interessante como o Espiritismo resolve essa questão. Então, existem a outra metade, que fatalmente um dia a gente se unirá, e aí a questão é que, através dessa união com a cara metade, a gente estabelece, se acha inteiro, e a partir dali então existe a felicidade plena, porque aí você estaria completo, teria encontrado a sua metade. O Espiritismo diz assim: não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Isso é interessante. A gente vai explorar um pouco mais isso para frente, mas somos criados seres individuais. Somos almas individuais. O que faz com que a gente tenha uma certa afeição, um certo relacionamento, amor, desenvolva amor por alguma criatura, e a gente leva isso muito ao aspecto do amor romântico, né? Do amor de casal, é o grau de relacionamento que existe entre aqueles dois seres. Nós temos, por uma questão de constituição física, vamos dizer assim, aquele que é aquela pessoa que a gente ama, né? E que a gente se dá bem fisicamente, e que a gente se apaixona
e que a gente tem um relacionamento, e esse relacionamento, através da paixão, traz um prazer muito grande. Através desse prazer se desenvolve um relacionamento, do relacionamento cria-se a amizade, e o amor se desenvolve a partir dali, e que parece ser a nossa alma gêmea. Então a gente passa a achar que encontrei a minha alma gêmea. Na realidade, quando a gente tem encontros desse tipo, a gente encontra pessoas que são muito simpáticas, que tiveram um relacionamento prévio anterior conosco, dos quais a gente se dá bem, e que muitas vezes existe uma combinação para que nessa existência a união daquelas almas se estabeleça de uma maneira a construir alguma coisa importante, benéfica, para o contexto e também para o meio em que se situa, né? Mas que só representam o quanto já foi definido no passado, o quanto representa esse alinhamento. Quando a gente pensa nessa questão de almas gêmeas, é como se a gente excluísse todas as outras almas da questão. E a felicidade estaria simplesmente no encontro de uma outra alma. Quando, na realidade, a felicidade está no relacionamento pleno com todas as outras almas. Somos criaturas divinas, somos criaturas que caminhamos à perfeição. A gente tem que chegar no momento, e a gente vai chegar através da lei da evolução, num momento onde amaremos a todas as criaturas indistintamente. Parece, em alguns conceitos, que quando a gente remete sobre isso, a gente destrói a união do casal ou da pessoa amada, como se não existisse mais o relacionamento com a pessoa amada no pensamento do amor romântico, né? Mas então a gente não vai se encontrar mais depois? Não existe. Quer dizer, nós vamos continuar se encontrando sempre desde que a gente tenha afinidade. Mas não significa que continuaremos a ser marido e mulher, né? Não continuaremos a ser casal em todas as formas que acontecem. Por isso a gente às vezes consegue, sobre a luz do Espiritismo, a gente consegue encontrar muito mais facilmente explicações para os mais diversos relacionamentos que a gente encontra nos tempos de hoje. Quando a gente fala de casais que têm fisicamente o mesmo sexo, mas se relacionam com um amor absoluto, como se fossem almas gêmeas. Porque, na realidade, o amor entre as criaturas não está no corpo físico que ele representa, mas sim no relacionamento entre as criaturas. O que aconteceu é que nessa existência, a programação kármica estabeleceu que os dois viessem no mesmo gênero. E existem várias causas para que isso aconteça. Talvez, somente talvez, em todas as opções que possa acontecer, talvez os dois viessem no mesmo gênero, para que eles se relacionassem não como marido e mulher, não como casal, mas que se relacionassem com um amor próximo e através desse amor construíssem alguma coisa em benefício para os outros também, deixando um pouquinho do lado a questão física. O livre-arbítrio estabelece, e essa aproximação às vezes grita mais forte, as reminiscências do passado gritam mais forte, faz com que esses dois seres se aproximem e se sintam com essa afinidade romântica muito grande entre eles ainda. Talvez isso aconteça para que nos chame a atenção, para que a gente olhe para essas questões e que a gente mude o mindset da cabeça por essas questões acontecendo nos dias de hoje. A gente precisa olhar para essas questões e tentar extrapolar a questão da vida, da existência presente e material, e pensar que ali são dois espíritos que não são homens e nem mulheres, somos homens ou mulheres temporariamente para essa encarnação, com um determinado objetivo de executar uma certa experiência nessa existência. Quando a gente passa a considerar essas questões, a gente percebe que o Espiritismo é muito mais avante, e já dizia isso desde já muito tempo, desde 1853, 57, nas primeiras publicações do Livro dos Espíritos, já se estabelecia essa questão de que o espírito não é nem homem e nem mulher. Isso traz uma certa clareza para a gente enfrentar as diversidades de relacionamento que a gente encontra no dia de hoje, que não eram tão comuns de serem encontradas, pelo menos elas ficavam afastadas, ficavam encobertas e não tão claras à vista. Hoje essa clareza, eu acho que é muito mais do sinal de evolução, estamos mais prontos para encontrar essas diversidades agora, entender essas diversidades sob um ponto de vista mais elevado e conseguir considerar essas questões como sendo irmãos nossos, iguais em todas as questões, simplesmente com uma configuração diferente. Nós também somos diferentes em várias questões, simplesmente isso.
Então, o respeito é devido a qualquer ser em qualquer situação que está. Então, essa questão da alma, da metade, da alma gêmea, né, para o Espiritismo não faz sentido na medida em que isso implicaria de que a evolução se estabeleceria ou pararia na medida em que você encontrasse acidentalmente a tua alma gêmea no meio do caminho. Como é que fica a questão da evolução, do caminho para a perfeição, se você encontrasse já desde muito cedo a tua alma gêmea? É aquela história. O que nos motiva, que nos movimenta a crescer, a evoluir, a se tornar melhor, são os problemas que a vida nos traz. É esse desejo de uma felicidade que a gente não sabe exatamente o que é, mas que nos leva a procurar alguma coisa diferente, no sentido de evoluir e de crescer. Se a gente encontrasse isso muito cedo, quem se movimentaria se estivesse com tudo resolvido? Aquela história, né? Encosta no barranco, espera o tempo passar, né? Porque está tudo bem, está quentinho, está gostoso, aqui não preciso de nada, está tudo ótimo, sou feliz, absolutamente feliz com tudo que eu tenho. Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou querer crescer? Para que eu vou querer aprender? Então, as necessidades, na realidade, são molas propulsoras que nos levam à evolução. O que só faz sentido se formos almas individuais, criadas individualmente e que tendem num processo de evolução. A gente, embora seja criado individualmente, a gente vai assumindo essa coletividade na medida em que a gente vai evoluindo como seres e passamos a ter, por exemplo, uma pleiade de espíritos que respondem por um determinado nome de um santo, por exemplo. Quando a gente fala de Nossa Senhora, não é uma individualidade, mas é um conjunto de espíritos que se identificam como Nossa Senhora e que trabalham nesse conceito para poder levar. Então existe um pouco o que seria uma perda de individualidade, na medida que existe uma manifestação coletiva, mas guardada ainda dentro de cada ser que participa dessa coletividade, dessa egregore, uma individualidade específica e própria do próprio ser, que faz parte, que dá a riqueza da evolução espiritual. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna na próxima semana com mais uma parte desse ainda tema Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos, do capítulo 6 da Vida Espírita, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Até lá!